Nessa edição falaremos também da indisposição do mercado com os sinais do presidente Lula rumo à sua reeleição na campanha em 2026 e do avanço da guerra no Oriente Médio. Estão conosco hoje o advogado e cientista político Rafael Favetti, que é sócio da Fato Inteligência Política. Boa noite, Favetti. Boa noite, uma alegria estar aqui com vocês para bater esse papo tão importante nesse meio de primeiro para o segundo turno e com tanta coisa acontecendo aqui em Brasília também, como você bem falou. Exatamente, Favetti. E aqui no estúdio com a gente tem a honra de receber o economista-chefe do Banco Votorantim, Roberto Padovani. Muito bem-vindo. Tudo bem, Caio? Veio até aqui no estúdio, né? A gente está no apagão em São Paulo, ia entrar de casa, mas veio, né? Mas é uma honra estar aqui com vocês dois. A honra é toda nossa, né, Thaís? A Thaís Herédia aqui também. Bom, vamos só olhar os sinais, mais sinais aí do presidente Lula rumo à sua campanha da reeleição, né? Hoje o presidente defendeu a criação do imposto mínimo para milionários como forma de bancar a ampliação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil mensais. A reportagem é da Luciana Amaral. A correção da tabela do imposto de renda é uma promessa de campanha do presidente da República. O valor atual de isenção é de 2 salários mínimos, ou R$ 2.824. Você não pode cobrar 27% ou 15% de um trabalhador que ganha R$4 mil e deixar os caras que vivem que recebem herança que não paga. Sabe, é apenas uma questão de justiça. O povo trabalhador, proporcionalmente, ele paga mais imposto do que o rico. O chefe do executivo disse ainda que salário não é renda e defendeu no futuro ampliar ainda mais a isenção, para além dos R$5 mil prometidos. Então, o que nós queremos é o seguinte, é isentar, sabe, aquelas pessoas até R$5 mil e no futuro isenta mais, porque na minha cabeça a ideia é que salário não é renda. Sabe, renda é o cara que vive de especulação. Esse sim deveria pagar imposto de renda. Então, o que eu quero é fazer esse sentido da justiça e eu acho que nós temos que tirar de alguém. As falas do presidente Lula repercutiram no mercado. Os juros futuros dispararam em meio à piora na percepção do risco fiscal no país. A taxa Selic está sendo precificada a um patamar de 13,5% no final do atual ciclo de aperto monetário do Banco Central. Já o dólar encerrou o dia em alta de 0,5%, atingindo o maior nível em um mês. O presidente também afirmou que o governo estuda liberar empréstimos consignados para trabalhadores da iniciativa privada. Seria uma forma de evitar que as pessoas saquem o FGTS. A ideia, no entanto, só deve sair do papel no próximo ano. Nesta sexta-feira, Lula esteve em Fortaleza para apoiar o seu candidato à prefeitura local, Evandro Leitão. O petista admitiu, entretanto, que atuou de forma acanhada nas eleições municipais desse ano para evitar atritos com o Congresso Nacional, já que vários partidos que compõem a base são adversários em disputas regionais. Vamos lá, o Padovani, hoje o mercado reagiu, né? Reagiu a essas declarações do Lula, sinalizando ali uma campanha que não haverá limites, né, no orçamento para financiar programas que hoje não cabem no orçamento. Na sua percepção, o mercado está hipersensível em relação a essas declarações, sempre declarações do Lula e do Haddad sinalizando nessa linha, ou há um risco fiscal real no país? Eu acho que há um risco fiscal real e é um risco que eu diria aritmético. A dívida pública ela vem indo com uma trajetória de alta e essa trajetória de alta ela é explicada basicamente por uma taxa real de juros muito acima do crescimento real do país e, ao mesmo tempo, resultados primários que, na melhor das hipóteses, possam alcançar estabilidade. Quando você faz essa conta, a dívida explode. Então, eu acho que o que o mercado fica tentando entender é em que medida o governo pode enfrentar esse descontrole de dívida. E, assim, os discursos, de maneira geral, não são nessa linha. Então, eu acho que o mercado ele fica preocupado com o que pode ser uma trajetória explosiva de dívida e seus impactos em câmbio, inflação, juros, crescimento, as principais variáveis macroeconômicas mudam. Ô Favetti, como que é a sua percepção em Brasília em relação a essas reações, principalmente do mercado, e a essa retomada aí, depois da eleição do governo, sinalizando que vai investir bastante nesses programas rumo à campanha da reeleição? Veja, eu acho que são coisas um pouco diferentes, porque
O foco em questão do imposto de renda, nós já tivemos com Paulo Guedes, vocês vão lembrar, no governo Bolsonaro, a tentativa de uma reforma sobre a renda que qualquer governo sempre tenta. Isso não é uma coisa do governo Lula ou do governo Bolsonaro. Qualquer governo sempre busca aí aumentar a faixa de isenção. Isso aconteceu no governo Bolsonaro, está aí em curso aí no governo Lula. A grande questão que a gente tem hoje é a necessidade de compensação. O Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez na história, disse que a questão de compensação não é só para o Poder Executivo, ela também para o Poder Legislativo. Isso a gente, portanto, compreende que não há nenhuma medida possível de ser passada no Congresso Nacional que não tenha a devida compensação. Quando o presidente Lula coloca essa questão, está muito claro, pelo menos para análise política, não para análise econômica, mas para análise política, que ele já está lançando as bases da sua reforma de imposto de renda. Só lembrando a todos que o PT era contra o início de uma reforma tributária pelo consumo, que é o que aconteceu. O PT sempre foi a favor do início de uma reforma tributária pela renda, mas o governo Lula decidiu começar a reforma tributária pelo consumo, que, aliás, está para acabar, enfim, achamos que acaba ainda esse ano, porque ela já está no Senado, a lei complementar que regulamenta a reforma tributária do consumo. Portanto, o que a gente vê é o governo Lula, claro, de uma maneira política, já lançando as bases para aquilo que a sua base pede, que é a reforma da renda. E aí tem essa questão da compensação, que evidentemente o presidente Lula articulou, vamos dizer assim, nas palavras, essa jogada política de dizer, olha, alguém vai pagar essa conta e já está dizendo basicamente quem é. Mas isso tudo depende do Congresso Nacional. Não é o que o presidente Lula fala que acontece. Isso tudo são bases para uma discussão evidente no Congresso Nacional. É isso. Eu quero ouvir um pouco mais do Padovani, porque hoje, por exemplo, o dólar subiu aqui, mas caiu frente a várias outras moedas emergentes. No contrato, os DIs, todos os juros futuros, subiram já embutindo ali uma alta da Selic para 13,5% no fim do ciclo. Ou seja, nesse ciclo de alta de juros que o Banco Central começou agora, a taxa sairia dos 10,75 até 13,5%. Me pareceu um pouco exagerado. Eu fico na dúvida, Padovani, entre essa reação, e a gente trata aqui sempre com muito realismo, entre essa reação e os fundamentos da economia, mesmo do ponto de vista fiscal. Olha, bom, primeira coisa, o mercado está colocando prêmio de risco num cenário de incerteza, né? A gente vê que a Bolsa oscila 130 mil pontos, no mercado futuro dos juros, os DIs explodindo, o juro real também pressionado, o câmbio deveria estar muito mais próximo a 5,30 e não a 5,60. Então, o mercado tem um prêmio de risco. Agora, qual que é a lógica desse prêmio de risco? Eu acho que são dois fatores, né? O primeiro deles é, como eu falei para você, essa trajetória de dívida ela é explosiva. Ela é que está pesando agora, Ela não que é mais pesa. meta fiscal, arcabouço? Eu acho que o governo foi muito competente em pautar o debate público na questão da meta do resultado primário. A gente sabe que a meta, se for equilibrada, não resolve o problema de dívida pública. Ao mesmo tempo, existe um consenso, até entre o próprio governo, de que o arcabouço fiscal não se sustenta sem medidas estruturais, como retirar a indexação de vários programas sociais, repensar a indexação de saúde, educação, fazer uma reforma previdenciária adicional. Então, assim, existe uma intranquilidade com a questão fiscal. Agora, o governo insiste muito no tema do resultado primário, quando o problema não é esse. O problema é que o governo não sinaliza em nenhum momento nos discursos um compromisso com reformas e com estabilidade de dívida. Então, eu acho que isso acaba fazendo com que o Brasil se exponha ao cenário global. E aí, como você tem um quadro global que pode se tornar complicado, eventualmente uma vitória do Trump, como você estava comentando antes, isso pode fazer com que a aversão ao risco global suba, penalize os mercados emergentes, e aí os investidores vão olhar com mais cautela questões locais. Então, essa combinação de incerteza global com uma dinâmica explosiva de dívida, ela exige que se coloque um prêmio de risco nos mercados. Por isso, os ativos ficam descolados. E aí a gente pode falar, bom, exagerou, não exagerou, a gente nunca vai saber, mas existe muita intranquilidade. Ô Favete, como que você vê o ministro Fernando Haddad trafegando neste universo aqui que o Padovani coloca? Hoje, inclusive, o ministro foi vaiado num evento de seguros aqui, depois o organizador pediu palmas e aplausos para ele, mas o papel dele ali, a condução dele nesse cenário justamente aqui que o Padovani trata.
Em Brasília, a gente costuma dizer que todo ministro da Justiça, ele é o chato da ocasião, porque ele é o cara que busca sempre fechar as torneiras aí das contas públicas, né? E em relação ao ministro Fernando Haddad, ele é criticado pela esquerda. No plano político, a boa parte da esquerda chamava de calabouço fiscal, o novo arcabouço fiscal, justamente por causa dos limites que se tem aí colocados pela Lei Complementar 200, que é a lei que hoje regula aí essa questão do arcabouço fiscal. E mais, o governo não hesitou em abrir mão dos gatilhos, né? Então, houve bloqueio, a questão do contingenciamento ainda não tem mais agora, mas já está sendo pensada para o ano que vem, se for preciso. Então, o governo vem fazendo valer o arcabouço fiscal, descontentando, evidentemente, boa parte da esquerda e, claro, as pedras atacadas ao ministro da Fazenda, por óbvio, né? Vocês vão lembrar, evidentemente, de twitters feitos por líderes partidários do PT, né? A maior liderança da presidência do PT, enfim, a deputada Gleisi Hoffmann, criticou abertamente o ministro Fernando Haddad e depois agora parou. Portanto, como é que nós vemos essa questão? Nós vemos Fernando Haddad num misto de equilibrador de pratos, né? Ele precisa falar para o mercado, que está já bastante arredio ao governo, ele precisa falar com o governo, ele precisa falar com os ministérios, precisa falar com o Congresso, que hoje detém quase 50% do orçamento discricionário, e precisa falar para a esquerda, para os eleitores de Lula, precisa falar para todo esse povo num misto de tentar achar um discurso que caiba em todo mundo. E sabemos que não há discurso que caiba para todos. Agradar gregos e troianos é algo, não é que é difícil, é impossível em qualquer lugar do mundo. É isso. Eu hoje estava ouvindo o presidente Lula, né, e é engraçado porque muita gente achando que os movimentos do mercado, uma reação aqui, outra ali, vai de alguma forma tutelar o presidente, né? Mas ele é o presidente Lula, a gente, né, conhece ele há tantos anos, sabe que ele fala o que ele pensa. Então hoje, por exemplo, ele disse, olha, eu quero colocar a isenção de imposto de renda para R$5.000 e depois eu quero fazer para mais. Porque salário não é renda, portanto, não tem que ser tributado. Esse comentário dele se assemelha àquele que ele diz que gasto com saúde e educação não é gasto, é investimento. Quer dizer, a semântica não salva o funcionamento da economia, né? Não resolve, né, Padovani? Em todos os lugares do mundo, o salário também é renda, né? O que os países fazem é ou isentar as famílias de baixa renda, ou fazer até o imposto negativo, né? Devolve. O Brasil já faz um pouco isso com Bolsa Família e tudo mais. E a minha percepção, Caio, aí invadindo um pouco a política, mas querendo ouvir o Padovani, é que daqui, como o debate de 2026 já está se antecipando, né? Essa é a discussão política, e a gente está partindo já de um patamar de risco muito elevado. Eu fico me perguntando, o Padovani, assim, quanto mais espaço tem para acomodar uma piora de percepção da atuação do governo e tal, sem se descolar tanto, aí sim, dos fundamentos, crescimento, enfim, a inflação não explodindo. Acho que a gente vai depender muito do cenário global. Enquanto você tiver um cenário de tranquilidade, com corte de juros, os fluxos vêm para o Brasil e os investidores ficam tolerantes a riscos. Então, a gente está muito vulnerável. Eu acho que, nesse momento, está tudo bem. Agora, o que é uma preocupação é que não é só a semântica, né? Quando a gente ouve o presidente, a gente está vendo que ele está pautando uma agenda baseada na estabilização via aumento de receita e não controle de gastos. Aumento de gastos. Aumento de receita. Portanto, a gente sabe que talvez isso não seja o suficiente, dada a magnitude do gasto público. A outra história que preocupa, como os cientistas políticos falam, né, o ciclo político dos negócios foi invertido. O governo ganhou as eleições, em vez de arrumar casa e sobrar um caixa para se gastar no segundo metade do mandato para a eleição seguinte, ele já saiu gastando. Isso empurrou a economia, isso funcionou, a economia vem crescendo 3% em função do gasto público. Agora, isso esgotou muito da capacidade do governo de promover novos estímulos. A dúvida que o mercado, os investidores têm é, bom, se esses instrumentos estão sendo próximos do seu limite, será que eles vão repetir a experiência que a gente teve recentemente, que o governo aumentou o gasto, estimulou no curto prazo a economia, ignorando restrições fiscais, monetárias, restrições de oferta? E aí, assim, isso pode gerar desequilíbrios, e desequilíbrio a gente já viu há algum tempo atrás, que levam a uma crise. Então, o mercado está muito apreensivo porque, no fundo, Thaís,
o mercado da ação, os investidores não entendem qual que é a agenda do governo, se é uma agenda comprometida com a estabilização e tudo aquilo que a gente tem ouvido é de que não é uma agenda de estabilização. Portanto, é um cenário absolutamente incerto. A agenda do governo é se reeleger. Né? Exato. Assim, e de governos em geral é se reeleger. Né? A gente viu a taxa de reeleição a maior da história nesta eleição de 2020, esse dado é da Confederação Nacional dos Municípios. Eu sempre coloco aqui, inclusive, a Thaís sabe disso, que, de certa maneira, o PT tem uma fórmula. Né? Tem uma fórmula de caminhar para uma eleição nacional, que é uma fórmula, goste ou não, questione-se ou não, que é uma fórmula bem sucedida. Né? Ganhou em 2002, 2002 era oposição, mas ganhou em 6, em 10, em 14 e 22. E perdeu em 18 numa situação pós-Lava Jato, enfim. E essa fórmula o Lula vai implementar agora, já está implementando, já está preocupado, porque justamente o recado da urna foi de uma vitória do centro e da direita. Eu divido, assim, eu penso que eles não vão repetir Dilma, não vão repetir o desastre, porque tem um trauma e sabem tudo aquilo que gerou. Mas vão estar sempre operando no limite de até onde o arcabouço pode permitir, no limite de até onde pode ir com a inflação. Mas eu vou colocar o Favete, desculpa, eu fiz aqui uma... a minha leitura é essa, eles têm uma fórmula vitoriosa. Se o mercado está falando, poxa, o mercado está falando que eu tenho que fazer outra coisa, sendo que eu sempre ganho a eleição fazendo o que eu sempre faço. Mas está contigo agora, Favete. Veja, a eleição do presidente Lula, ela ressignificou a queda abrupta que estava acontecendo da esquerda no país, e mais especial do PT. Né? Então, se a gente pegar o gráfico, desde 2012 até 2024, o gráfico é de queda abrupta. E quando houve a reeleição do presidente Lula em 2022, houve um respiro. Né? Uma das coisas que a gente pode analisar agora nas eleições é que o centro-direita avançou, evidentemente, mas também o PT estancou, aí vamos dizer assim, estancou a queda. No mínimo estancou a queda. Né? Houve um pequeno aumento não condizente, claro, com 1 bilhão em caixa para fundo, com o presidente da República, mas estancou a queda e agora um revival. Portanto, me parece, concordo com você, é óbvio que qualquer partido com potência nacional, dos 32 partidos que nós temos registrados, nós temos aí em torno de 8 a 12 com potência nacional, e desses 8 a 12 nós temos 2 partidos com pessoas, com líderes, com quadros já tarimbados para disputar eleições nacionais. E o PT é um deles com o presidente Lula, o outro é o PL com o presidente Bolsonaro, que, todos sabem, está aí, por enquanto, inelegível. Portanto, é absolutamente natural essa sua análise, Caio, que o PT e o presidente Lula, é óbvio que vão buscar a reeleição. Porém, eu acho que tem uma diferença aqui. A experiência Dilma já mostrou que não é possível o vale-tudo orçamentário para as eleições. Esse é um ponto interessante. O Roberto citou um pouco isso no fundo da fala dele, a Thaís cita um pouco isso no fundo da fala dela, que é a grande pergunta que eles fazem, isso é, vai valer o vale-tudo orçamentário para a reeleição de Lula? E me parece, aqui eles colocaram a pergunta, portanto eu já estou dando quase a resposta. Me parece que nós não temos espaço institucional para isso. Uma coisa é desejo. O que os partidos querem, os políticos querem. Outra coisa é o espaço normativo institucional. Não vejo hoje esse espaço normativo institucional para que esse vale-tudo orçamentário, para que ocorra o reciclo da reeleição, se faça de maneira tranquila por qualquer governo, especialmente por esse. Ô Padovani, você vê o impacto da mudança, da elevação da nota de risco feita pela Moody's na conduta do governo nessas 2 semanas? Não, acho que... Bom, é um bom debate esse, né? Existem 2 leituras possíveis. Uma leitura, eu acho que o ministro da Fazenda tem usado isso de maneira muito habilidosa, é usar a sinalização de que podemos, em 26, nos tornarmos grau de investimento se fizermos reformas. Ele está tentando incentivar o próprio partido a ter uma agenda correta. Agora, por outro lado, esse é o temor de muita gente, fala assim, bom, aqui o país está indo muito bem, a gente pode relaxar, podemos gastar que não tem nenhum problema, podemos manter a estratégia atual de aumento de gasto público. E aí você reforçar. Então, eu acho que a agenda ela acaba sendo... A melhoria de nota acaba sendo neutra. Você não sabe muito bem como isso vai impactar. Enfim, eu acho que o tema ainda eu concordo, só fazer 2 observações. Sim. Eu concordo também que a gente não vai repetir o cenário Dilma por vários fatores.
Mas um deles é que o Brasil tem uma novidade, hoje que é um Banco Central independente. Isso trava o populismo, então você pode aumentar muito o gasto público, mas de outra medida você vai ter um aumento da taxa de juros que vai frear a economia. Então isso não é bom politicamente. Agora, por outro lado, a gente sabe que o governo antecipa o padrão do Lula em todas as eleições, é antecipar o ciclo eleitoral, e a gente sabe que não vai ter reformas, que a dívida vai explodir. E aí, como o Lula tem chances reais de ganhar a eleição, a preocupação do mercado também é o que vai acontecer em 2027. Porque quando você retarda o ajuste, ele é muito mais duro e ele faz com que ele ocorra num contexto de um governo sem credibilidade na gestão fiscal. Quando você não tem credibilidade, você tem que fazer muito mais rápido e muito mais forte. Então, à medida que o governo vai avançando na agenda fiscal, sem sinalização de reformas, com chances de ganhar a eleição, mais preocupante se torna o cenário de 27. O que a gente pode prever de alguma... Eu vou falar daqui a pouco sobre essa história de vitória, porque ganha de um lado, mas faz o Brasil perder de outro, né? O que a gente acho que tem um consenso, a gente pode esperar que o ajuste seria feito em 2027. Ele será quem ganhar. Eu concordo. Não é isso? Mas há um custo altíssimo. Isso que eu queria te ouvir para a gente finalizar o bloco. Há um custo altíssimo. Às vezes o custo é tão alto que inviabiliza o próprio ajuste. Exato, inviabiliza o ajuste, como a gente viu exatamente na Dilma. Na Dilma, A Dilma 2015. foi isso. Você não vai repetir a Dilma, inclusive por uma institucionalidade, né? Algumas barreiras foram criadas que ainda estão lá, mesmo que o teto de gastos tenha morrido, mas algumas barreiras foram criadas. Agora, quando Lula venceu em 2006, o Brasil tinha uma outra condição, o mundo uma outra condição. Em 2010, a mesma coisa. 2014 já foi numa situação absurda. Então, assim, a partir de 2014, depois que o Brasil afunda, fica muito claro o tamanho da conta. E o espaço entre o erro e o custo hoje é muito menor. Senhores, eu preciso encerrar, preciso chamar o break e eu vou me despedir do Roberto Padovani, que é economista-chefe do Banco Votorantim. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Caio. Obrigado, Thaís. Bom, gente, daqui a pouco o peso das emendas parlamentares nas eleições municipais. Até já.